Olá, amigos do Grupo Espírita Missionários da Luz. O nosso carinho, a nossa alegria de nós estarmos hoje aqui para estudarmos um tema muito palpitante. Mas antes de entrarmos efetivamente no estudo, nós gostaríamos de nos preparar juntos para esta atividade que vai transcorrer de uma maneira muito augusta, sobretudo se considerarmos os apontamentos e as anotações construídas pelo mestre de Lyon na obra O Livro dos Espíritos, que será objeto, então, das nossas atenções. Mas antes, nós vamos convidar a todos para uma leitura e uma singela prece que nós vamos, então, proferir a fim de sintonizarmos-nos todos com o alto e podermos, assim, nos deliciar com as informações contidas nesta obra basilar, trata-se do Livro dos Espíritos, cujo trecho será objeto de estudo para todos nós. Vamos então entender aqui e escutar o que a nossa querida Joana de Ângeles, nessa obra, olha, Vida Feliz, é um opúsculo que eu tenho de cabeceira, é um livro de cabeceira, traz Joana de Ângeles mensagens sempre muito significativas. E essa, de uma forma direta ou indireta, dialoga bastante com o material que a gente vai utilizar para refletir hoje. Diz-nos assim, então, a veneranda: sê sábio, investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será opção tua, mediante a rápida ação ou retardada e contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e será feliz desde hoje. Vamos orar. Queridos amigos do mais alto, nós estamos aqui enovelados pelos nossos corações através dos mecanismos de comunicação que a sociedade moderna nos oferece. Dentro dessa visão do pós-contemporâneo, onde os instrumentos da internet amplificam as nossas possibilidades, nós solicitamos que a dúlcida misericórdia dos teus ensinamentos se façam presentes em nossas mentes, mas sobretudo em nossos mesmos corações, a fim de que as nossas atitudes não sejam transformadas no alarido, mas na providência benfazeja. Não sejam essas as nossas atitudes vinculadas ao desespero, mas sim na fé e na confiança que a misericórdia de Deus estende oportunidades para seus filhos e, sobretudo, que o teu cântico de amor e de paz revelou e revela para todos nós a imortalidade da alma que nos sustenta a vida desde agora para o porvir. Por tudo isso, colocamo-nos à disposição para o estudo e para a reflexão, desejando a todos votos de muita paz e ainda solicitando que tu permaneças conosco hoje, agora e sempre. Bom, meus amigos, nós vamos estudar hoje a nossa querida amiga Carla Giori, que nos fez o convite, é uma alma muito querida, ela e o seu diapasão tenor, seu marido Rogério, é um casal muito querido, que nós tivemos a alegria e a honra de conviver na adolescência e também na conturbada iniciação da fase adulta, né? A Carlinha pediu para que nós conversássemos sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, mais especificamente a que trata sobre a infância. E é importante a gente contextualizar, né? Eu estou aqui com esse livro aqui, que é
vamos dizer assim, um velhinho de guerra, né? Tem algumas anotações aqui que a gente faz, nós acabamos substituindo o material por esse aqui, por um material digital, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. E a porção, o subset, vamos dizer assim, daquilo que vamos extrair para conversar, corresponde ao capítulo 7º da parte 2ª do Livro dos Espíritos. Vamos recordar, né, que Allan Kardec coloca, a partir da 2ª edição francesa, que é a edição de 18 de março, vai completar agora aniversário, no dia 18, em 18 de março de 1860, ele coloca então o livro na 2ª edição, publica a 2ª edição com 1019 perguntas e respostas. Temos por marco o mês de abril, abril de 1857, e é um marco importante, é a data em que comemoramos, por exemplo, o livro espírita, né? Mas é bem verdade, é importante que se diga, esta primeira publicação possui 502 perguntas e respostas, e o livro está dividido em 3 partes. A partir da 2ª edição francesa, que é essa que temos, e foi ela efetivamente a 2ª edição definitiva, por onde a Federação Espírita Brasileira, a nossa casa máter, né, a Casa de Ismael, faz a publicação da obra, essa é a referência final que nós nos utilizamos. E ela, pois muito bem, vai agora então por Kardec dividida em 4 partes, tábuas ou matérias, era assim que ele chamava, na clássica tradução do francês para a língua portuguesa feita pelo poliglota e engenheiro civil Guilhom Ribeiro. Por uma coisa ou por outra, nós estamos pegando um pedacinho, porque é uma parte, um subset, digamos, dessa 2ª parte. Lembrando que a parte 2ª do Livro dos Espíritos, ela é dividida em 11 partes. Nós estamos num pedaço do capítulo 7º do Livro dos Espíritos, lá na parte 2ª. E lá, Allan Kardec oferece condições para que façamos uma reflexão muito oportuna. Eu separei aqui um material para a gente conversar, muito oportuna sobre a infância, o estado da infância, entendermos sob a ótica da doutrina espírita o que representa efetivamente a infância. Vamos lembrar que esse capítulo 7º a que nos referimos, né, da parte 2ª, ele trata efetivamente da volta do espírito à vida corporal, ou seja, é um espírito que estava na erraticidade, no mundo espiritual. Vamos lembrar que um espírito errante não é aquele que erra, é o que está na condição da erraticidade. A própria astrofísica chama alguns exoplanetas. O que é que significa isso? Planetas que estão fora do nosso sistema, e o nosso sistema recebe o nome de sistema solar por conta da nossa estrela, que se chama Sol. Um planeta, então, fora desse nosso sistema é chamado de exoplaneta, está externo, fora ao sistema solar. E alguns desses planetas, eles estão numa condição de erraticidade, estão vagando, não estão presos a uma posição gravitacional em relação à massa de uma estrela, como é o caso do planeta Terra, inclusive, e de todos os outros planetas que gravitam em torno do Sol. Muitos planetas, planetóides, Plutão, por exemplo, foi rebaixado, tadinho, né? E muitos outros, as várias luas que também fazem a composição gravitacional em torno da massa de seus próprios planetas, o nosso sistema, que tem 4 planetas rochosos e 4 planetas gasosos, com 2 cinturões de asteroides, cometas, aerólitos, tudo isso gravita em torno da massa do Sol, né? Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. É uma lei gravitacional. Aliás, uma das grandes forças da natureza. Mas isso seria objeto de uma outra live, só para a gente trabalhar essas mesmas questões. O ponto alto aqui é o entendimento do conceito de espírito errante. É aquele que está na erraticidade, ele está, então, agora fora daqueles padrões, os padrões do mergulho no corpo, num corpo de carne. E quando ele, então, volta para esse mesmo corpo de carne, ele passa
pelo estado da infância. A porta de entrada para a vida do espírito, vamos dizer assim, é o estado de infância dentro da faixa do seu nascimento. E essas informações, esse estado, a compreensão desse estado, ela foi tão importante e augusta que ela foi objeto de estudo de, por exemplo, Rousseau. Quem já não estudou didática e psicologia infantil e já não se viu ali às voltas com Vygotsky, né, com Piaget tratando os processos de epistemologia genética e Vygotsky dos processos de epistemologia social, isto é, o homem como um produto do meio, e no primeiro caso, o homem como sendo resultado, e no caso aqui, a criança, como sendo resultado das possibilidades diametralmente vinculadas à condição do seu psiquismo através da estrutura somática do corpo, da agregação genética multiplicada que lhe dá origem à forma, e, portanto, a exacerbação de seu conteúdo estaria na razão direta dessas mesmas possibilidades. O que é que significa isso? Piaget vai nos dizer, por exemplo, que nós somos o resultado, a nossa produção intelectual, ela é o resultado daquilo que o nosso organismo é capaz de proporcionar. O conjunto de sinapses cerebrais que a gente é capaz de prover, e, portanto, a manifestação da inteligência a partir daí, é o resultado lá no momento da união do espermatozoide com o óvulo, né, formando a célula ovo ou zigoto, que no período de nidação multiplica-se celularmente, dando origem à massa que corresponde ao homem. Toda a estrutura do desenvolvimento infantil tem na sua psicogênese essa visão da epistemologia genética. Mas Vygotsky vai trabalhar a ideia de que o homem, então, é o produto do meio, o resultado, a ambiência onde ele está, dentro, inclusive, daquilo que a antropologia fornece como um conceito de cultura, as relações de hábitos e costumes de um povo. Às vezes a gente costuma chamar de cultura, conhecimento, essa pessoa tem muita cultura, mas, na verdade, do ponto de vista antropológico, o conceito não é exatamente esse. Cultura significa o conjunto de interações dentro do homem social, aquilo que os gregos chamavam de polis, daí a palavra político. Polis é o homem na sociedade, já que a palavra polis em grego significa cidade. O homem da cidade, o homem de uma palavra latina chamada de civilização. Mas o desdobramento dessas reflexões também seria objeto de uma outra live. O ponto alto aqui é a gente entender o estímulo de Allan Kardec como intelectual de sua época para o estudo da infância. Por que colocou Kardec, construiu e criou exatamente esse capítulo de número 7º na parte 2ª? Ele fabricou porque o século XIX, depois do frescor das luzes, aportava, por exemplo, a partir de René Descartes, que foi um filósofo muito importante, que é um filósofo que faz a espécie de disruptura entre o pensamento da filosofia medieval, do período medievo, até a filosofia moderna. Vamos entender que a modernidade em filosofia começa a partir do século XVII. Aqui no século XIX respirávamos a longos haustos esse mesmo oxigênio. Portanto, Allan Kardec, repito, um cientista de sua época, entendeu ser muito importante a contextualização do período infantil, para que, então, tenhamos estas mesmas reflexões sobre os ingredientes da doutrina espírita, sobre a reflexão da ideia do espírito imortal. Esse espírito imortal, quando volta ao mundo, ele encontra como portal inicial, após o nascimento, o estado de infância. E diz-nos assim, Allan Kardec, vou me servir aqui do nosso material digital. Ele vai perguntar, é tão desenvolvido, achei sensacional essa pergunta, quanto de um adulto. Ele faz uma comparação do desenvolvimento do espírito do adulto com o da criança. Atentamos aqui, ou atentemos, para a palavra desenvolvimento. Aí, os espíritos vão responder que pode ser até mais, porque é apenas a imperfeição dos órgãos que impedem a manifestação desta mesma
inteligência. Então, acaba que o espírito, no estado infantil, ele obra, isto é, ele realiza, ele se manifesta, ele age em conformidade com a compleição da sua estrutura, lembrando um pouco, inclusive, justamente, toda a ideia de Piaget em cima dos processos da epistemologia genética, o homem como sendo resultado das suas possibilidades, né, genéticas, daquilo que o corpo é capaz de lhe oferecer. Nessa direção, a gente encontra aqui muito fortemente níveis de concordância. Mas na 380, Allan Kardec vai perguntar, né, abstraindo o obstáculo da imperfeição dos órgãos, quer dizer, vamos tirar de fora então a questão de que, de alguma maneira, o corpo físico impediria a manifestação do espírito. O espírito numa criança, e aí vamos entender bem a pergunta aqui numa tradução muito boa, né, de Guilhom Ribeiro, que é o material que a gente tem. Particularmente, eu sou meio ortodoxo, eu gosto das traduções da Federação Espírita Brasileira. O espírito numa criança, quer dizer, naquele estado, num corpo infantil. Não é o espírito infantil, é o espírito num corpo infantil. Tem toda a diferença e a gente já vai observar os desdobramentos. Esse espírito, ele então, por estar num corpo infantil, ele pensa de maneira infantil, isto é, pensa como uma criança. Vejamos que as informações contidas no Livro dos Espíritos são informações basilares, porque são básicas. Sempre gosto de lembrar que básico não é sinônimo de fácil. Básico representa a base, ou alicerce. E é nessa direção que, compondo esse elemento de alicerce, essa sapata, para que a gente faça a construção do nosso conhecimento, a edificação das nossas proposições reflexivas no que diz respeito à doutrina espírita, a gente precisa visitar essa base, esse alicerce. Muita confusão a gente acaba fazendo porque não volta à origem. E esse espaço que o Grupo Espírita Missionários da Luz oferece para que a gente estude o Livro dos Espíritos é simplesmente sensacional. Nessa direção, os espíritos vão responder que os órgãos limitam a ação dos espíritos, né? Desde que se trata de uma criança, por exemplo, é claro que não estando nela, na criança, né, desenvolvidos, esses órgãos não podem estes mesmos manifestar a inteligência e dar toda a intuição própria de um adulto, né? Bom, ele traz aqui a obviedade do assunto. O espírito está mergulhado num corpo que não apresenta as condições necessárias à plena condição necessária para a sua manifestação. Então, comporta-se um espírito milenar como uma criança, porque o corpo oferece a condição da manifestação nessa natureza. Não oferece a uma criança a manifestação como a de um adulto. E cita que o espírito de Skoll, né, entidade veneranda que responde a Allan Kardec essa pergunta, que a perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Vamos entender aqui que a palavra perturbação não é exatamente aquela que, num primeiro momento, a gente poderia definir. Em música, por exemplo, a gente vai entender que o som é uma perturbação das moléculas do ar. Essa palavra perturbação é um fenômeno, na verdade. Poderemos substituir por fenômeno o entendimento neste contexto da palavra perturbação. Então, a perturbação, isto é, o fenômeno da encarnação, que esse fenômeno produz no espírito, esse fenômeno, que é chamado aqui na tradução de perturbação, ele não cessa, ou seja, não existe uma disruptura a partir do nascimento. A criança, então, veio à luz e efetivamente recobra todas as suas posições o espírito. Não, é um processo gradual. E Allan Kardec faz um comentário muito feliz, corroborando o pensamento do espírito, fazendo uma associação com os sonhos infantis. A criança, quando sonha, ela sonha, lembrando que o sonho é um desdobramento parcial, né, do espírito. Ela, então, quando volta das suas atividades, ela imprime nas células da memória e manifesta depois, por processos de entropia, que também seria um outro estudo só para trabalhar isso,
mas o fato é que a manifestação desses sonhos é pueril, é infantil, é carregado justamente de todos os aspectos lúdicos que correspondem ao estado de infância. Então, Allan Kardec corrobora no comentário. Agora, aqui a 381 é sensacional, porque por morte da criança readquire o espírito imediatamente, aqui está inclusive entre vírgulas, imediatamente é um advérbio, né? Um advérbio de modo imediato. Então, nessa perspectiva, quando desencarna um espírito em tenra idade, no mundo espiritual ele adquire plenamente as suas possibilidades, né? Essa é a pergunta, né? O seu vigor, imediatamente o seu precedente vigor, as suas condições, é bom. E os espíritos vão responder que assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do invólucro corporal, ou seja, uma vez não tendo mais o corpo físico. Por isso que no ensaio teórico da sensação dos espíritos, que também seria um outro estudo só para falar disso, Allan Kardec vai estabelecer nesse ensaio teórico, ele abre, né, falando que o corpo é um instrumento da dor. Ah, mas os espíritos sentem dor no mundo espiritual. Certamente, mas essa dor está no psiquismo e não proporcionada pelo aspecto físico, pelo aspecto anatomofisiológico. Ou seja, estando ele no mundo espiritual, o corpo que esse espírito possui é o chamado perispírito, uma expressão, um neologismo, uma palavra nova. Até o século XIX, essa palavra não existia no dicionário do planeta. Quem criou essa palavra foi Allan Kardec, é o corpo do espírito. Este corpo, então, ele fornece, age, reage, promove um ecossistema a fim de que as percepções da alma sejam tangibilizadas pela realidade consciencial que é o espírito. Dentro dessa perspectiva, mas agora numa outra dimensão, passa o espírito a sentir dor, sim, mas ela está em nível da sua condição psíquica e não tendo as relações físicas, o corpo físico como um agente, como uma espécie de sensor perpassando as informações da dor, né, que são efetivamente tramitadas pela condição nervosa, e esse feixe de possibilidades nervosos, esses mesmos feixes dariam então as informações para que as sinapses cerebrais dessem no cérebro, que é um órgão, a condição para que o espírito perceba aquela mesma sensação e a classifique como dor. Aqui, não tendo mais o cérebro físico como órgão, mas a sua dimensão extracorporal no estado vibratório diferenciado, que o professor Hernani Guimarães Andrade vai chamar de modelo organizador biológico, né? Ele, então, possui essas mesmas aflições, alguns sim, mas está num outro campo analítico. Essa dor não é uma dor física, muito embora seja igualmente uma dor moral. Então, nessa perspectiva, o espírito readquire o vigor, sim, mas ele vai passando por um processo gradual. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completado, né, completamente separado daquele envoltório, quando não mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Essa resposta é sensacional, porque ela nos dá a ideia, e Manuel Filomeno de Miranda corrobora isso na trilogia Transição Planetária, que morrer é diferente de desencarnar. Desencarnar é uma coisa e morrer é outra. Ele coloca isso muito fortemente na obra. Repito, seria também um outro estudo só para trabalhar a transição planetária. Mas, de um modo geral, analisa Miranda com espíritos de Skoll, o Dr. White, né, e vários outros espíritos luminares, Dr. Bezerra de Menezes, entidades venerandas, como o próprio benfeitor espiritual Miranda, socorrem as pessoas vitimadas pela tsunami e os corpos destroçados, né, muitos foram deslocados pela água, e esse deslocamento, então, batendo em anteparas, sendo completamente deslocados de forma abrupta, e galhos de árvores, então,
cortavam os tecidos vivos e esquartejando aqueles corpos, uma cena realmente horrenda, e ele mostra o panorama espiritual desta mesma cena, e percebe que alguns espíritos estorcegavam ligados àqueles corpos, e o trabalho justamente do plano espiritual, cuja equipe Miranda fazia parte, era o desligamento do psiquismo desse espírito aos seus próprios despojos, ou seja, morreram, mas não desencarnaram. É uma tese de Miranda muito fortemente vinculada a essa trilogia, que super recomendamos a leitura, e que vai aqui dialogada nestas mesmas questões, porque quando a gente fala da morte em relação ao estado infantil, o espírito ele retoma as suas possibilidades, mas em função de uma certa relação gradual. Agora, vamos continuar, porque tem bastante coisa aqui pela frente, né? Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Bom, porque já que a gente viu que o espírito não manifesta todas as suas possibilidades, a gente poderia fazer a leitura, então, de que o corpo, no estado infantil, representaria para o espírito, nessa proposta de limitação, um certo incômodo. O espírito estaria incomodado por estar no estado infantil? E a resposta é um advérbio de negação. Não. Ponto. Não proporciona incômodo. É mais do que isso. Esse estado, o estado infantil, é uma necessidade. Aqui vai um primeiro conceito dessa mesma relação, o conceito de necessidade. Na proposta reflexiva subsequente, Allan Kardec vai incitar os espíritos a trabalhar um outro conceito do estado da infância. Além da necessidade, o estado da utilidade. Além de necessário, é útil. A infância é útil. O espírito, durante esse período, é um clássico, né? 383 deu o Livro dos Espíritos. Qual para este, isto é, para o espírito, a utilidade, o conceito de utilidade? A utilidade de passar pelo estado de infância. Porque nós passamos pelo estado de infância. E o objetivo é o aperfeiçoamento. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação, né? O espírito, durante esse período, quer dizer, o período infantil, é mais acessível às impressões que recebe. E aí, então, é justamente esse o momento onde a educação pode depositar, como um grande gasofilácio, as moedinhas para que a riqueza das possibilidades daquela alma, fazendo depois, no estado de adulto, uma espécie de contraponto, uma espécie de cross-check entre as informações do homem velho, do homem do ontem, agora mergulhado num novo corpo de carne, com seu psiquismo remodelado pela educação dos pais, ele faça uma espécie de confronto. E esse confronto visa o estabelecimento ético-moral em cima dos novos conceitos que ele recebeu pela educação que os pais fornecem, que é fundamental, é uma verdadeira missão, com aquilo que ele efetivamente construiu, a sua bagagem intelecto-moral do homem do ontem, confrontando agora com o homem do hoje, cujo estado infantil foi fundamental para modelar essa nova massinha. Bom, aqui ele coloca, né, Allan Kardec, a ideia do choro, né? Por que a criança chora? Porque Deus, sendo infinitamente justo e bom, sendo absolutamente perfeito, poderia se servir de outros mecanismos para que o oxigênio, penetrando os alvéolos pulmonares naquele rebento que nasce, não seria esse fenômeno um fenômeno que provocaria desconforto e dor na criança? Daí, então, ela manifesta a sua primeira possibilidade no mundo terreno através de um choro. Isso nos deixa assim muito condoídos. A criança não fala, né? Então a gente precisa prestar atenção na criança. Isso motiva, isso dá o interesse à genitora e ao genitor, essa ideia do choro, essa ideia do cuidado. E às vezes ali é um tirano que vai reencarnado, tá certo? Ou então o espírito luminar. E ele faz-se de uma maneira muito frágil, como inclusive aconteceu com Jesus. Esteve entre nós nos braços de Maria e de José.
num determinado momento da história da humanidade, essas duas grandes almas, José, que despede-se na história do mundo quase num anonimato, e Maria, Mãe Santíssima, mãe de todos nós, por quem Jesus, então, foi educado nesse ecossistema familiar, não derrogou leis, esteve entre o pai e uma mãe, que o respeitou o mestre, né, a ambos, e José, inclusive, deu a Jesus uma profissão que era reconhecido na sociedade onde vivia como um carpinteiro, obrou Jesus na sociedade onde viveu, trabalhava Jesus como um geômetra, como um carpinteiro, né? E passou com igualmente o mestre pelo estado de infância, não derrogou as leis da natureza no mundo onde ele ajudou a manifestar pelo seu psiquismo os processos de criação, né? Afinal de contas, há 4 bilhões de anos e meio atrás, Jesus Cristo já era puro. Agora, aqui na 385, a gente vai entender que a mudança, existe uma mudança, existe um processo de disruptura que se opera em nós, quando a gente sai da transição do estado infantil, mergulha na puberdade, e essa puberdade agora, ela se apresenta depois, né? Essa puberdade vai se transformando no estado do adulto que formamos hoje. O que é que se opera no caráter do indivíduo quando ele sai desse estado, né? Sobretudo entrando no estado adulto, né? Bom, e os espíritos respondem que nós retomamos a nossa natureza anterior, a plenitude das nossas possibilidades, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria, porque os órgãos não impedem mais a manifestação do espírito, então não obra ele mais de maneira infantil. Ou na puberdade, os hormônios, o deslocamento de toda a produção hormonal, o quimismo orgânico, produzindo alterações comportamentais entre jovens, meninas e moços, né? Essa alteração agora já não se faz mais, né? As meninas, inclusive, quando começam a menstruar, por exemplo, param de crescer, né? E nessa perspectiva, os homens também já não têm mais aquela voz branca, já começam a ficar com a voz mais encorpada, são aquelas vozes mais graves de um Cid Moreira da vida, por exemplo, e outros não, adquirem um tom de voz que vem, a gente brincou aqui com o Rogério, nosso querido amigo tenor, que vem do italiano tenere, que significa canto alto, são aqueles homens que visitam no canto, na voz, na possibilidade da laringe, faixas de frequência muito acima. A própria palavra soprano significa sopra por cima, porque são anotações que estão acima na relação do pentagrama, que é o instrumento utilizado para fazer o registro musical. Aqui, por uma coisa ou por outra, o espírito, então, no caso do homem, recobrando, né, as suas possibilidades, imprime no corpo físico as suas características que farão o seu traço de caráter como homem. E junto com essas manifestações físicas, todo o arroubo do seu conjunto de valorações intelecto-morais. Então, resgata ele as condições do ontem e confronta agora com as informações e com a educação do hoje. E justamente os espíritos vão dizer, olha, não conheceis o que é a inocência das crianças ocultas. A gente olha para uma criança e acha uma maravilha, né? Mas às vezes ali trata-se de um tirano que eu preciso educar. E eles colocam mais, produzem uma reflexão, né? De onde nasce o meigo afeto, a tenra benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. E aí os espíritos mostram de onde nasce esse afeto, né? E o afeto nasce em algumas perspectivas. A primeira delas é que a criança, não possuindo maus pendores, incita-nos uma relação de afeto maior. E isso promove um movimento de educação mais adequada, justamente por aquilo que os próprios espíritos vão chamar de capa da inconsciência. Se o espírito já começa manifestando as suas possibilidades, existe uma certa, poderia existir uma certa aversão,
mas mostrando-se ali, tão delicadinho, a gente olha uma criança, né? As suas manifestações, a maneira como ela senta, como ela pega um brinquedinho, ela vai então primeiro engatinhando, depois os primeiros passos, e a gente toma no colo, põe para ninar, o sorriso infantil, tudo isso cativa muito, mas lembremos, trata-se de um espírito milenar, né? Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, para seus pais. Não somente o estado infantil tem importância para a criança, mas tem o aspecto pedagógico dado pela divindade para que nós, pais, pudéssemos aportar carinho para os nossos rebentos. Agora, desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência dos pais, e ele coloca aqui que isso vai se dar alguma coisa perto dos 15 ou 20 anos, isso seria uma análise psicológica, porque gravamos esse vídeo no século XXI, e existe certamente muitos homens e mulheres de mais de 30 anos de idade, alguns 40 anos de idade, que ainda vivem sob as expensas dos próprios pais, né? Isso tem uma outra relação, mas de um modo geral, entende-se que como adulto, a criatura pode já operar em favor da economia social, aonde ela mesma amealha os recursos, ou seja, no momento em que ela vai à padaria e compra pão, e desde o instante onde ela vai à farmácia e compra remédio para manter a saúde, existe um ecossistema na sociedade que busca sustentá-la. É muito importante que ela entregue na forma de trabalho, esses mesmos benefícios que a sociedade lhe devolve. Mas a abstração feita a isso, há aqueles que ainda não entenderam a necessidade da contribuição social pelos mecanismos do trabalho. Aqui os espíritos dizem que essa disruptura do Estado para o Estado adulto, trata-se de uma questão do século XIX, se dá ali perto entre os 15 e 20 anos de idade. Bom, nós mesmos, vão dizer os espíritos, quando nós desencarnamos, na erraticidade, de alguma forma, a gente volta para o estado infantil. Existe uma questão no livro dos espíritos, na primeira parte, que trata do estado de perturbação. A gente falou dessa palavra, né? O estado de perturbação é quando a criatura desencarna, não só morre, né? Isto é, ela se desliga do corpo físico que lhe serviu de instrumento de evolução, e agora no mundo espiritual ela disse, meu Deus, onde eu estou? É como alguém, por exemplo, que hoje a gente está num período de reclusão social, né? As autoridades sanitárias nos pedem para que a gente faça o distanciamento social. Mais abstração feita a isso, antes nós podíamos nos deslocar uns aos outros. E nesse mecanismo de deslocamento, nós imaginemos que a Carla Giori, por exemplo, nos convida com o Rogério, a gente toma lá um gostoso cafezinho na casa deles, e de repente ficou tarde, o Shoa, dorme aqui, e aceitando o convite, a gente toca música, né, relembra aqueles momentos gostosos do Coresc, né, o Coral Espírita de Santa Cruz, que vai muito bem, obrigado, eu tenho percebido, e nessa perspectiva a gente dorme. Eu acordo 2, 3 horas da manhã, por exemplo, e pergunto assim, nossa, o que é isso? Onde é que eu estou? Aí eu lembro que eu fui para a casa da Carla, ficou tarde, ela me fez o convite, quer dizer, o hiato entre a minha percepção da realidade objetiva atual e o momento onde eu recobro aquela estranheza, esse ato chama-se perturbação. Esse comportamento também se dá no mundo espiritual. E, de alguma forma, os espíritos chamam esse fenômeno de um fenômeno que é uma espécie de estado infantil, né? Agora, a porta de entrada, a vida corporal, ela existe para o nosso aperfeiçoamento. O estado infantil, portanto, é um essencial instrumento de aperfeiçoamento. Nessa perspectiva, para nós encerrarmos, os espíritos vão dizer assim, que a infância não é só útil, a gente entendeu a utilidade da infância, ela não só é necessária, a gente entendeu a necessidade do estado infantil. Mais do que isso, ela é indispensável e também representam as consequências naturais, porque são leis da natureza, então dizem os espíritos, né? Mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo.
Portanto, o estado infantil é um dos mecanismos das leis de Deus que ele, o nosso supremo construtor galáctico, se serve para que nesse tímido pontinho azul que o nosso querido astrofísico Carl Sagan chama, né, considerando que a Via Láctea é esse nome dado pelos gregos, porque a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, parece no espaço uma grande mancha de leite, aportando de 200 a 400 bilhões de estrelas, possuindo bilhões de planetas gravitando somente nessa galáxia, vamos encontrar em um de seus braços a nossa Gaia, o nosso planeta Terra. E lá, todo o conjunto de necessidades, de utilidades e de leis que, manifestados na infância, dão a todos nós as condições necessárias para o nosso tão almejado progresso espiritual. Bom, com estas singelas reflexões, nós nos despedimos do nosso estudo. Como vocês observam, o Livro dos Espíritos é realmente sensacional e entregamos agora as nossas reflexões em forma de oração, nos despedindo desse encontro maravilhoso, do qual a gente já aproveita para de novo agradecer a oportunidade à nossa querida Carla Giori pelo singelo, carinhoso e amistoso convite. Vamos orar. Queridos amigos do alto que estão aqui conosco, convergindo vibrações de alegria, de reflexão, pensamentos que buscamos voltar para o bem, para as forças do alto que nos impulsionam ao progresso, nós agradecemos pela oportunidade. Estamos fundamente emocionados por tanta informação que o Livro dos Espíritos nos traz, mas gostaríamos de suplicar de vós, entidades venerandas que nos assistem, que nós outros transformemos estes magnânimos ensinamentos em instrumentos de evolução, que não os teorizemos somente, mas que no esforço e nas dificuldades que o mundo se nos apresenta neste momento, na sociedade do século XXI, aonde nos manifestamos, na sociedade odierna dos tempos atuais, dá-nos a serenidade necessária para suportar as agruras da vida. Mas, sobretudo, disciplina-nos a visão, a fim de que, não somente olhando para baixo e enxergando o chafurdado lodaçal, estendamos o olhar para o alto e divisamos, ainda que na noite, a abóboda celeste salpicada de estrelas, indicando os páramos celestiais nessa realidade pulsante dos astros de primeira grandeza, cuja luz infinita, orquestrando mensagens divinas, nos fornecem os elementos, o cântico do alto, as hosanas do Senhor, apontando na direção do futuro o nosso porvir melhor. Abençoa-nos, Senhor. Esteja com todos nós, hoje, agora e sempre.